Lei Lin afastou a adaga de Blood. Ele sentiu que havia absorvido uma enorme quantidade de força vital e tudo se transformara em força espiritual. Tendo já atingido o pico, essa energia adicional empurrou-o para um grande avanço. Bip. Anfitrião passou por uma batalha. Devil Blood Dagger completou a conversão de energia. Espírito mais 0.1. Força espiritual do anfitrião atingiu 8, o nível aumentou. Host é agora um assistente de rank 8, Host avançou para a classificação 8. Número de ranhuras de feitiços de classificação 3 aumentadas em 1. Número de posições de feitiços de classificação 2 aumentadas em 1. Alguns avisos saltaram de uma só vez, e a boca de Lei Lin se curvou em um largo sorriso em resposta. Convertendo quase toda a carne deste capitão Merfolk Pirate deu-lhe um aumento de apenas 0,1 em seu status de espírito. No entanto, ajudou-o a ultrapassar o limiar de um assistente de nível 8, algo que muitos magos de baixo escalão do continente nem sequer podiam implorar. No entanto, é melhor não deixar que os outros saibam sobre essa maneira estranha de romper. Caso contrário, eu definitivamente me tornarei um alvo público. Lei Lin ficou de lado e observou os guardas limparem os restos da batalha no navio pirata. Na realidade, após a morte do capitão dos piratas tritões, a batalha poderia ter sido decidida. Muitos piratas tritões sofreram um colapso no moral, e eles tentaram escapar do navio ou jogaram fora suas armas e se renderam. Lei Lin não voltou a agir depois disso, mas observou friamente Isabel e os outros limparem o último dos piratas. Desta vez, não queremos prisioneiros. Arqueiros se preparam, matam todos aqueles piratas que pularam no mar ao ouvir esse comando frio. O espírito de luta da tripulação pirata ficou ainda mais feroz. No entanto, Lei Lin não demonstrou a menor preocupação. Ele olhou para a janela de status que havia mudado. O iChip exibiu os dados recém-coletados. Lei Lin Fallen, corrida, humano rank 8 Wizard, força 3.5, vitalidade 4.5, espírito 8, estado, saudável, talentos, robusto, erudito, feitiço slots, rank 3, 2, rank 2, 4, rank 1, rank 0. Um mago do nível 8 não tinha a habilidade de acessar um nível mais profundo do EAV. Os únicos benefícios que Lei Lin recebeu foram mais 2 nós mágicos. O que era mais importante era que o avanço aumentara seu contato e autoridade dentro dos níveis mais profundos da trama. Isto estava destinado a ser de grande ajuda para o AI análise de chip. Como Lei Lin continuou a avançar na classificação, a velocidade do AI análise de chip só aumentaria. Com os padrões do Magus World, um profissional de nível 5 está no nível de um acólito. Um rank 10 profissional está no nível de um rank 2 Magus, e alguém no rank 15 se compara ao rank 15. Um rank 20 Legend entraria no reino de Morning Stars. Depois de viver no World of Gods por tantos anos, Lei Lin tinha desenvolvido uma compreensão muito profunda de como as fileiras foram calculadas aqui. Uma lenda de 25º lugar no ranking é equivalente a um Magus da Lua Radiante. Se é assim, então o Divino seria equivalente a um rank 6 Brea King Don Magus. Um semideus aqui seria equivalente a um 7 Magus de categoria semi-hierárquica, o mesmo que o meu corpo original. Os deuses menores e fracos são os mesmos que os 7 magos que compreenderam as leus, e os deuses principais são semelhantes aos magos que fundiram as leus, e são seres de nível 8 como o núcleo mãe que encontraram seu próprio caminho. Neste ponto, todo o ranking de poder do mundo dos deuses começou a se desdobrar diante de Lei Lin. Embora fosse possível que algumas fileiras não correspondessem inteiramente, mas no geral Lei Lin acreditava em suas próprias deduções e a simulação de chip nunca esteve errada. Também não havia buracos em sua lógica. Embora este corpo nativo esteja progredindo rapidamente, na realidade minha força atual é igual a um rank 1 do mago do mundo dos magos,
Essa comparação deixou Leilin completamente sem palavras. Parecia que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer para se tornar forte no mundo dos deuses patrão. Nós limpamos esta nave completamente. A vitória é nossa. Nesse exato momento, Robin Hood apareceu diante de Leilin e relatou com um rosto cheio de excitação. Ele não parecia se importar com os traços de sangue ainda no rosto. Já terminou? As vítimas já foram contadas. Leilin tinha uma expressão neutra no rosto. Ele pessoalmente destruiu completamente os oponentes mais poderosos e até metade da tripulação normal. Se seus marinheiros não conseguissem obter a vitória nessas circunstâncias, ele precisaria reavaliar completamente sua estratégia. Com as armas que você nos deu, muitos companheiros receberam apenas ferimentos leves. 3 morreram e 5 ficaram gravemente feridos. Nós já diminuímos o sofrimento deles e os enviamos. Robin Hood falou com um traço de desamparo em sua voz. Lesões severas no mar eram como uma sentença de morte nesta época, a menos que alguém tivesse a sorte de ter um clérigo ou outras preciosas habilidades de cura ou itens nelas. Acompanhe-os. Calcule e distribua recompensas quando terminarmos. De repente, Leilin bateu na cabeça. Oh, certo. Depois de capturarmos Ralph Merfolk Island, partimos novamente e trazemos os membros da família dos piratas que se renderam a nós para a ilha de Fallen. Dê às famílias dos mortos uma pensão. Isso foi realmente para cortar a rota de fuga dos piratas, e agarrar seus familiares na palma da mão. Com isso, a chance de traí-lo era agora muito pequena. Enquanto você comanda, patrão Robin Hood entendeu claramente as intenções de Leilin e balançou a cabeça vigorosamente, sem se atrever a objetar. Nós realmente precisamos de um clérigo para elevar o moral e curar feridas. Parece que não podemos fazer com eles. Se você não tem objeções para classificar, então eu conheço alguns. Isabel chegou ao lado de Leilin neste momento, com um olhar estranho em seus olhos. Leilin coçou o nariz, pois ele sabia claramente por que a expressão dela era diferente. Era fácil para ela se relacionar com o que ele tinha feito antes, e foi também a razão pela qual ele ordenou que não houvesse cativos, abatendo decisivamente todos os piratas tritões com pressa. Seus subordinados, por outro lado, ainda estavam no outro navio e não podiam ver suas ações pelo vasto oceano. Mesmo que ele tivesse deixado os cadáveres mumificados, um bruxo tinha habilidades que poderiam alcançar o mesmo efeito, como Absorbe, Vampire Touch e Life Drain, para que nada pudesse ser provado. Embora isso pudesse enganar Robin Hood e os outros, mas definitivamente não poderia enganar Isabel, que também era uma seguidora de um demônio. Sua expressão mostrou que ela descobriu algo. No entanto, ambos estavam no mesmo barco. Leilin acreditava que Isabel não o trairia, porque a igreja nunca aceitaria também. Pegue um grupo para navegar neste navio de guerra. Vamos juntos para a ilha Ralph Merfolk. Sob o comando de Leilin, eles correram para limpar as marcas deixadas pela batalha. Os 2 enormes navios seguiram em direção a Ralph Merfolk Island juntos. Neste momento, os olhos dos piratas estavam cheios de fanatismo e emoção. Afinal, eles sabiam muito bem que depois que Ralph Merfolk Island tivesse perdido todo o seu grupo pirata, as garotas indefesas não seriam capazes de recusar seus avanços tirânicos. Além disso, os piratas tritões estavam no mercado há muitos anos, e a riqueza que haviam acumulado deixava seus olhos verdes de inveja. Antes de chegarem à terra, Leilin reuniu suas tropas. Eu direi isso mais uma vez. O olhar de Leilin varreu o grupo de piratas. Através de demonstrações contínuas de poder, eles não se atreviam a trair o menor comando de Leilin, e sua lealdade a ele aumentara consideravelmente. Atualmente, precisamos que sua riqueza e seus escravos trabalhem para nós. Nós até precisamos deles para se juntar a nós e se tornar sangue fresco. Se eles se atrevem a resistir a nós, imediatamente os matem sem discussão.
Mas eu preciso de cativos. Entendido na opinião de Leilin, os membros da família que sobreviveram aos piratas seriam muito rebeldes, mas seriam bons escravos. Mesmo que isso não fosse possível, eles ainda poderiam ser vendidos por um bom lucro. Então, qual era o sentido de matar todos eles? Os humanos eram um recurso muito valioso no mar. Até os nativos da ilha tinham equipes especiais de apanhadores de escravos que entravam nas florestas e enfrentavam as dificuldades das doenças e dos monstros. Eles lutariam amargamente contra diferentes tribos para colocar em suas mãos em mais escravos. Não se preocupe, chefe. Nós sabemos o que fazer. Robin Hood começou a rir, e o som disso era feio como a buzina de uma coruja da noite. Leilin assentiu, sabendo como seus subordinados, que eram como animais completos, se comportariam depois que assumissem a ilha Ralph Merfolk Island. Talvez eles não matassem os prisioneiros, mas os ilhéus sofreriam muito abuso. Leilin decidiu fechar os olhos para esse tipo de coisa. Em qualquer caso, uma quantidade apropriada de dissuasão era necessária, e talvez isso fosse benéfico para manter estável o controle sobre elas. Afinal, as mulheres piratas não tinham nenhuma castidade para falar, e foi em seu instinto seguir o forte olho de águia. Depois que o feitiço entrou em efeito, metade da ilha apareceu diante dos olhos de Leilin. Parece que há o começo de uma pequena aldeia. Não é ruim. Em seu campo de visão havia um pequeno porto, e ao lado do porto havia um campo de trigo em desenvolvimento. O capitão pirata que morreu em sua mão tinha algum talento em administrar o lugar. Surpreendentemente, ele sabia reunir pessoas para recuperar o terreno baldio, e ele realmente produziu resultados. Era uma pena que tudo isso tivesse sido tão convenientemente dado a Leilin. Vendo o navio de guerra dos Merfolk retornar, e até trazendo outro navio de volta, o porto explodiu em alvoroço. Havia até pessoas que achavam que os piratas tritões voltavam vitoriosos e começaram a se reunir no porto para recebê-los de volta. Não foi até o navio se aproximar que eles perceberam que Convés tinha traços de uma batalha feroz. A bandeira que representava os piratas da sereia havia mudado de mãos. Só então gritaram alarmados e se espalharam por toda parte, como patos selvagens cujo ninho fora perturbado. Irmãos, trabalhem! A voz estrondosa de Robin Hood ecoou, provocando uma explosão de gritos excitados.